Universidade Federal da Paraíba, Polo Pombal, curso Ciências Biológicas à Distância, aluno Ana Jéssica Oliveira Pamplona, matrícula 9132-2083, disciplina Introdução aos Recursos Audiovisuais em Educação, período 2018.1. Tema: a problemática da salinização no solo no perímetro irrigado de São Gonçalo. A agricultura irrigada, nas últimas décadas, vem sendo uma atividade de grande importância para o crescimento da produção de alimentos, onde os perímetros irrigados foram alvos de grandes investimentos, sendo enxergados por muitos governantes como um meio de grande potencial de geração de emprego e renda. Desta forma, com o objetivo de transformar a agricultura tradicional em empresarial rural, integrando a agricultura nordestina brasileira à indústria, vários perímetros irrigados foram implantados a partir da década de 70 no semiárido brasileiro, para que pudessem satisfazer as necessidades de exportação e consumo das grandes cidades, havidas por alimentos, gerando assim emprego e renda para a população local. No entanto, o perímetro irrigado de São Gonçalo, na Paraíba, o qual entrou em operação a partir de 1973, ele é localizado no município de Souza, situado a cerca de 15 quilômetros da sede do município e a 440 quilômetros da capital da Paraíba, João Pessoa. Do ponto de vista de suas origens naturais, o terreno ocupado pelo perímetro irrigado de São Gonçalo foi formado durante uma fase de certa tranquilidade tectônica em um espaço rebaixado onde as águas das regiões adjacentes mais elevadas convergiam para a bacia sedimentar no Rio do Peixe, formando assim uma planície de inundação. Esta região, ao longo do tempo geológico, foi recebendo sedimentos nas áreas mais altas resultantes dos agentes intempéricos que foram transportados pelas águas e sendo posteriormente depositados nas partes mais baixas, que são os agentes geomórficos, resultando na formação do Periplano de Souza. Estima-se que a subbacia de Souza possui cerca de 1.220 metros de extensão vertical. A litologia é composta de argilitos que se encontram entremeados nas camadas de arenitos de textura fina e silíceos oliváceos com carbono de cálcio. No entanto, no passado, esta área possuía feições de um ambiente fluvial e lacustre, pouco profundo com leques aluviais, fluviais, meandrantes e fluviais entrelaçados, se caracterizando assim como um nível de base local desta região, o que justifica a ocorrência das rochas. Do ponto de vista econômico, a produção agrícola realizada no perímetro irrigado tornou-se fonte de renda para diversas famílias e responsável por parte do abastecimento de frutas de grandes centros urbanos do país, tornando-se assim elementos de grande importância econômica para a região. Apesar da importância anteriormente destacada, tomando a área estudada como exemplo, a agricultura irrigada pode trazer diversos problemas aos recursos naturais se for utilizada de maneira inapropriada, criando ou acelerando alguns processos que provocam a degradação de várias áreas, gerando os mais diversos problemas ao ambiente. O perímetro está inserido em região de clima semiárido, com chuvas concentradas nos meses de janeiro a abril, estabelecendo um longo período de estiagem nos meses restantes do ano.
com pluviometria média de 800 milímetros anuais. Temperaturas que variam entre 25 a 38 graus e umidade relativa do ar em torno de 64%. O relevo apresenta-se plano e suave ondulado, com altitude média de 235 metros acima do nível do mar. A salinização constitui-se em um dos principais problemas existentes nas áreas irrigadas do semiárido nordestino, provocando danos econômicos e ambientais. Ao analisar, foi visto que a degradação dos recursos naturais e os impactos gerados pelo manejo inadequado do solo no perímetro irrigado de São Gonçalo. O perímetro é composto em grande parte do seu território por solos com grande tendência à salinização. Muitos lotes são cultivados com a utilização de água de poços com altos teores de sais em solução. O método de irrigação por inundação é uma das formas de irrigação utilizadas, também contribuindo para a salinização local. Os plantios que possuem maior destaque na produção do perímetro irrigado de São Gonçalo são de espécies vegetais que obtêm bons níveis produtivos, mesmo em situação de salinidade, que é o caso do coco e do arroz, que são os produtos mais plantados e mais consumidos lá e vendidos. Muitos espaços são abandonados ou utilizados para pecuária, por não apresentarem mais condições de propriedade agrícola. A maior parte dos irrigantes possui problemas de salinização em seus lotes. 51,78% do território do perímetro irrigado de São Gonçalo possui teores elevados de sais, dificultando o desenvolvimento da agricultura com espécies não adaptadas a essas condições. Uma parte bastante considerável dos irrigantes não sabe o que motiva o problema da salinização, não tendo o conhecimento que os métodos de irrigação e a água utilizada criam ou intensificam esse processo. A maior parte dos irrigantes, eles não possuem assistência técnica, onde eles irão exercer o cultivo sem que haja os conhecimentos técnicos que a agricultura irrigada exige. Eles não possuem nenhum tipo de instrução ou saber sobre o que aquela terra precisa para o cultivo, do que ela exige, do que ela precisa. Ocorre grande insatisfação dos irrigantes para com a atual situação da infraestrutura do perímetro, tendo como principais queixas problemas referentes às estradas e a ocorrência de obstrução dos drenos e dos canais de irrigação. Todos esses problemas é o que acarreta mais ainda a dificuldade do agricultor para o cultivo de suas plantas, de seus cultivos. As estradas fazem parte disso, porque a maioria dos agricultores não tem uma estrada legal para passar com seus carros, com seus vegetais, com suas plantas,
com seus alimentos. E isso provoca uma grande satisfação em relação aos agricultores. Com base no que se foi observado, acredita-se que, apesar de serem incontestáveis os benefícios capazes de serem obtidos pelo uso da agricultura irrigada, não há como negar também que esta agricultura irrigada pode gerar impactos notáveis ao ambiente. Não há nenhuma dúvida. E como a maioria dos agricultores são pessoas que não têm conhecimento do que é, porque não tem quem os diga, eles ficam à mercê sem saber se está errado ou não a sua forma de irrigação, levando em consideração que a realidade observada no perímetro irrigado de São Gonçalo faz parte de muitos dos perímetros irrigados no semiárido brasileiro. Urge um repensar sobre essas áreas, assim como a própria atividade em questão, né? Porque sabe-se que não é só aqui no perímetro irrigado de Souza que acontecem esses problemas, mas por aí afora, no Brasil inteiro, a forma inadequada do uso da água, se a água está boa ou não para fazer essa irrigação, tudo isso leva em consideração. Então, cabe as pessoas, o pessoal da parte técnica da prefeitura ligada à agricultura, a falar sobre cada caso para esses agricultores, pois juntando e fazendo esse cerco, tudo pode melhorar. A agricultura, ela cresce ao consumo, à exportação para as grandes cidades, porque por causa desses problemas e também por causa da falta de água, geralmente nesse sertão, tudo pode prejudicar ainda mais, porque como se sabe aqui é sertão, não chove direto, a seca que acarreta muita perca de alimentos, de frutas, de verdura. Os agricultores têm muito prejuízo porque não chove. Às vezes plantam, mas às vezes não chove, então acaba prejudicando o agricultor. E a forma inadequada de irrigação vem piorar ainda mais essa perca, esse prejuízo. Tem que fazer a coisa certa.